continuar adorando ao Senhor aí. Você pode continuar falando em outras línguas. Você já percebeu que Ele está aqui neste lugar? E nós estamos aqui por causa dEle, é para Ele, tudo é para Ele. Você pode falar mais um instante, se você fala em outras línguas. Você pode magnificar Ele através de outras línguas. Você pode falar com o Senhor neste momento. Orabashei manai cantarabashai remanai sorianda lamanai sei recantoroshe remerianda lamanai xerabalabala sori bacana manai sei recantoroshe remerianda laia shai rabanai sorra manacala balabala xarabalabala remeneste remerianda roshei mericanda lamanai Saramanai cantoros Serimirianda Labalas Sharamanai Cantalamanai Stei Menei cantolos Stei Miriunda Laia Shei Reshai Nurianda Lacomanei Shei Lai Colomanai Cantorestorahai Menei Sai Nurianda Loia Stei Vem Nericou Serimirihol Sai Manai Menei Onda Laia Souri Kais Nurianda Laias Resharamai Rai Nurianda Lai canta le cai Noroya Shai Vai Nurisai Nurianda Loya Sai Vanei Ondolaya Kai Stolo Humanas Sharaka Manas Termini Ondolas Manaya Stei Humanai Cantalabash. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. E nós te glorificamos, Pai, pelo teu grande amor, pela tua graça e a tua bondade e a tua misericórdia que tem sido sobre nós durante todo esse tempo. E nós te louvamos, Senhor, e nos escondemos em Ti, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor planejou para esse tempo. Como o Senhor tem feito nesses dias, nós só queremos estar em Ti. Só queremos estar em Ti. E nós te damos honra, e nós te damos glória, e nós te damos louvor. E mais uma vez eu te digo, eu sou teu e é para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Que maravilha podermos estar aqui nessa noite. Podeis nos assentar, amados. Aleluia! Que privilégio poder estar aqui nessa noite, junto com essas irmãs e com esses irmãos, e ter esse privilégio de poder servir Jesus, servindo vocês. É um rico privilégio. Eu louvo ao Senhor pela bondade e a graça dele, por poder estar aqui neste lugar. E desde já quero agradecer pelo seu testemunho, filha. Obrigado por você compartilhar conosco nessa noite. Obrigado por você falar das suas dores, mas você falar do grande amor de Deus. Todos nós também temos algo dentro de nós, na nossa vida e na nossa caminhada, que nos limitou e nos limita, mas a graça do Senhor, ela nos alcança, como alcançou a sua vida e fez alcançar muitos aqui nessa noite. Obrigado por compartilhar conosco. Quero agradecer a Deus por poder estar aqui e cumprimentar primeiramente o nosso presidente, pastor Luiz Bergamin, que não pôde estar agora à noite,
mas que nós conversamos pela manhã. Eu quero agradecer, e já agradeci pessoalmente a ele, né, pela confiança e por poder permitir estarmos aqui nessa noite para compartilhar a palavra de Deus com essa igreja que eu amo, essa igreja que me mostrou o caminho, a verdade e a vida, e que há 31 anos atrás, um garoto com 14 para 15 anos de idade entrou em uma igreja do Brasil para Cristo em Jaguariaíva e ouviu uma palavra sobre Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. E naquela noite o pastor Célio Henrique estava ministrando e ele disse: você que está se sentindo como um osso seco, o Senhor quer te dar vida para você, o Senhor quer fazer na sua vida. E aí ele disse assim: você não quer entregar sua vida para Jesus? E meu irmão olhou para mim, meu irmão que havia me convidado para ir à igreja, ele olhou para mim e ele disse: você não quer entregar a vida para Jesus? E eu pensei: o que o padre vai pensar de mim? E o que os meus pais vão pensar de mim? Eu pensei. E naquele mesmo instante, quando eu pensei, o pastor Célio disse assim: você que está pensando que o teu líder religioso pensa de você, ou que os teus familiares vão pensar a teu respeito, não importa o que eles pensam de você, o que importa é o que o Senhor pensa ao teu respeito. E naquela noite eu não aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou. Porque nós dizemos que aceitamos Jesus, mas é Ele que nos aceita. Do jeito que nós somos, da maneira que nós somos, foi Ele que nos aceitou, foi Ele que nos amou, e Ele me acolheu naquele dia, com o seu amor e a sua graça e o seu favor. E fazem 31 anos. Fazem 31 anos. E eu sou apaixonado por Jesus. E eu sou apaixonado pela Igreja do Brasil para Cristo. Pode existir muitas igrejas com irmãs extraordinárias e maravilhosas, e um dia todos nós iremos morar no céu juntos, e nós vamos estar lá. Mas para mim o Brasil para Cristo é a melhor de todas. Para mim o Brasil para Cristo é extraordinário. Para mim o Brasil para Cristo é sensacional. Porque aqui ainda existem homens e mulheres que continuam pregando a verdade, que ainda continuam pregando a graça, e que ainda continuam falando de um Deus que é vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Aquele menino que estava indo para o seminário para ser padre, entrega a vida para Jesus. E hoje está aqui, há 31 anos depois, aonde eu nunca sonhei, aonde eu nunca imaginei. Isso que não é um sonho, não é o meu sonho. Você já vai entender daqui a pouco. Também quero agradecer ao nosso pastor, presidente, reverendo Orlando Silva, que por onde eu passo, eu sempre falo desses homens, porque eles são as nossas inspirações, são os nossos exemplos. Eu quero agradecer pelo privilégio de poder estar aqui com o Senhor. E ele esteve no dia da minha consagração pastoral, lá em Guaratuba, no Paraná. E eu falava para ele, né, ali, a gente conversando, que no dia que eu fui para ser consagrado a pastor, meu filho nasceu um dia, 2 dias antes, e eu fui direto, só vi o meu filho nascer e fui direto para Guaratuba. E quando eu fui ser consagrado, ele estava lá,
E o pastor Célio fez referência a isso. E aí ele contou de que ele levou mais de 40 dias, né, para conhecer a filha, porque ele estava servindo ao Senhor. E eu nunca esqueci isso. Aleluia. Eu nunca esqueci disso. É um exemplo para a minha vida. Quero agradecer ao pastor Orlando, a nossa irmã Neuza, né, esposa do pastor Orlando, e que num pouco de conversa com ela, Deus já me ensinou muita coisa ali, e eu ouvi, ela falou algo que mexeu comigo, e eu vou falar aqui, né? Mexeu algo no meu coração. Obrigado, minha irmã, por esse pouco tempo que a gente conversou ali, deu um momento e que Deus falou no meu coração. Obrigado. Quero agradecer ao pastor Samuel, que estou conhecendo agora. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela sua família, né, por poder estar aqui nos recebendo nesse tempo. A nossa missionária Lucimara, obrigado pelo convite, pelo privilégio de poder estar aqui, por nos dar essa oportunidade. Quero agradecer realmente sua vida, né? Nos conhecemos lá em Brasília, e eu disse para minha esposa, quando eu vi ela, eu nem sabia que ela iria pregar, e quando ela começou a ministrar, eu disse para minha esposa, eu falei, essa mulher tem uma graça de Deus, e eu não a conhecia, né? Nem ela também me conhecia. E ela começou a ministrar, e eu sou meio, eu tô calmo aqui, né? E aí quando eu tive a oportunidade de falar, eu disse assim, eu queria ouvir mais essa mulher falar, porque Deus tinha mais para entregar na nossa vida, mas o tempo era limitado, né? Mas graças a Deus, e aprove Deus de nós estarmos aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, né? Aos nossos amigos, pastor Edelberto, pastora Ana, a missionária Ana, a Leia, que nós temos, né, também desde lá do Pernambuco, da intercessão, né, a Eni, que está aí também, são as nossas irmãs que a gente tem tido mais proximidade, os nossos irmãos, e eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês. Eu trago o abraço da Igreja do Paraná, pastor Célio, do nosso presidente estadual, pastor Celso Carneiro, a toda a igreja do estado de São Paulo. Trazemos um abraço a todos os nossos pastores e líderes, e eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui, né? Esse menino que há 31 anos atrás teve um encontro com Jesus, que chegou numa igreja que não tinha um sapato para calçar direito, a sola do meu sapato não tinha sola, eu colocava um papelão, eu atravessava a cidade inteira, mas eu ia para a igreja, eu ia buscar o Senhor, eu ia para as orações, e às vezes eu tinha vergonha de dobrar o meu joelho, porque as pessoas iam ver que a sola do meu sapato não tinha sola, era um papelão. Quando eu voltava, às vezes estava chovendo, e aí a minha meias era branca e ela ficava marrom, igual o meu sapato, porque era só aquele sapato e aquela meias que eu tinha. Minha família não cria em Jesus, minha família não acreditava no Senhor. Minha mãe me expulsou de casa por causa de conhecer Jesus. Mas eu nunca desisti do Senhor. Eu nunca desisti da verdade. Aleluia. Eu sempre acreditei que Jesus podia mudar a história da minha casa, da minha família. E para mim ler a Bíblia, eu tinha que ler a Bíblia escondido dentro de casa. Para mim orar, eu tinha que orar pelas madrugadas. Por quê? Porque se a minha família visse eu orando, lendo a Bíblia, o bicho pegava. A coisa ficava feia. Então eu escondia a Bíblia debaixo do colchão. E eu pegava uma lanterna de madrugada, eu me cobria para que os meus irmãos não vissem, né? Nós somos 6 irmãos. E aí dormia no mesmo quarto. E para que eles não vissem, eu me cobria para mim poder ler a Bíblia e poder orar durante a madrugada. Mas eu sempre acreditei que Jesus iria salvar a minha família. E aí eu
meu irmão que me entregava todas as vezes, né? Que era o dedo duro. Ele se converte. Ele se converte. Aí meu pai, que era endemoniado, literalmente meu pai ficava endemoniado, ele também se converte a Jesus. Minha mãe se converte a Jesus. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Nós servimos a Jesus. Temos músicos, temos pastores, temos líderes. Lá em Jaguariaíba nós temos acho que quase 150 ou mais de 150 pessoas da nossa família que servem a Jesus dentro daquela igreja. Está lá vivendo para Jesus, servindo a Jesus. Sobrinhos, tios, familiares estão lá servindo a Jesus, servindo ao Senhor. Cresci vivendo com Jesus, tive muitas dificuldades na minha caminhada, mas Jesus, Ele foi bondoso e misericordioso. Ele me deu uma esposa muito abençoada. Ele me deu uma mulher que é extraordinária. Dia 21 agora de setembro, nós completamos 24 anos de casados. 24 anos juntos. Dessa mulher que tem estado ao meu lado todos os instantes. E eu disse para a nossa irmã que escreveu o livro, né, 360 graus, isso, né, que foi dedicado ao Senhor agora aqui. E eu conversava com eles e eu dizia: isso mesmo, minha irmã, isso mesmo, meu pastor. A gente precisa orar pelas esposas dos pastores. A gente precisa abençoar as esposas dos pastores. A gente precisa ministrar sobre elas. A gente precisa abençoar. Sabe por quê? Porque às vezes nós dizemos que o nosso ministério, a gente diz 50% é do homem, 50% é da mulher. Eu digo que é mais de 50%, porque se não for as nossas esposas do nosso lado nos sustentando, a gente está aqui bonitinho falando, as pessoas ouvindo a gente, e elas dizem: ai, que maravilha, o pastor, mas por trás está lá uma guerreira, está lá uma mulher que se dedica, que chora, que se gasta, que se doa, que se entrega todos os instantes para que a gente possa estar aqui. Aleluia. Minha esposa não está aqui comigo, não foi possível ela estar aqui neste momento. Ela esteve comigo lá em Brasília. Nem todos os lugares ela pode estar junto comigo, mas essa mulher é alguém que me sustenta, que está lá junto comigo todos os instantes. Ela não é alguém que sobe no altar e vai pregar com toda a eloquência. Ela não é disso, mas ela é aquela mulher que está lá do meu lado, que está lá junto sempre. E então eu louvo a Deus pela vida dela. Aleluia, Jesus. Eu digo sempre para ela: eu amo você hoje mais do que eu amava há 24 anos atrás. Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a amar. E eu não sei, pastores, eu sempre digo assim, que quando a gente está namorando, a gente é mentiroso. Que a gente diz que ama, né? Ai, meu amorzinho, ai, que coisinha linda, que maravilha. Mas a gente é mentiroso, porque é fácil você amar quando cada um está na sua casa, está todo mundo bonitinho, está todo mundo arrumadinho, cheirando perfume importado, as coisas estão tudo certinha, você está na casa do papai, na casa da mamãe, está tudo maravilhoso. Então é maravilhoso você olhar e dizer assim: eu te amo. Mas amar é quando de fato a gente está lá junto, e você tem que enfrentar os dias maus, os dias ruins, e você tem que olhar para o outro e poder dizer: eu te amo. E a gente vai viver junto, e a gente vai caminhar junto. É quando a gente acorda e está lá com o cabelo virado uma vassoura piaçada, e você olha para o outro e diz: eu te amo. Você olha para o camarada, ele está tudo lá babado, mas você vai olhar e vai dizer: eu te amo. Você já não
antes, mas eu continuo te amando. Não é? Então eu sempre falo que amar é a gente estar junto, é a gente conviver, é de fato viver o casamento, porque você está longe um do outro, e você dizer que se ama é muito fácil, mas é você viver a luta, a batalha do dia a dia, você caminhar junto. E eu sempre digo, homens que estão aqui, nós temos uma plateia específica de mulheres aqui, mas eu digo sempre para vocês, os homens que estão, eu digo para vocês, acho que eu não vou ser tão forte com os homens dessa vez, né? Igual eu fui lá em Brasília, né? Eu ando com medo de apanhar. Mas assim, eu sempre digo para os homens: valorize suas esposas. Aleluia. Valorize suas esposas. Sabe por quê? Porque quando a gente não consegue nem mesmo vestir a nossa própria calça, mas tem alguém que está do seu lado e que vai estar lá continuando te amando você, e por vezes vai vestir a tua própria roupa, vai dar banho em você, e que você não pode fazer. E às vezes a gente não valoriza, às vezes a gente não dá valor pela esposa, pela mulher, pela preciosidade que Deus colocou do nosso lado. E em tão pouco tempo da minha caminhada eu aprendi isso. Porque teve dias na minha vida que de fato eu não conseguia nem vestir as minhas calças. Vocês estão olhando aqui para um homem em pé, falando com vocês, mas alguns meses antes da pandemia, eu fui acometido de uma enfermidade, de uma bactéria chamada tuberculose. Eu nunca fumei, eu nunca bebi, mas essa bactéria atingiu o meu organismo. A minha imunidade baixou demais, e eu tive 3 buracos no meu pulmão, e eu não conseguia mais respirar direito, eu não conseguia me vestir, eu não conseguia comer direito, eu não conseguia nada. Eu sabia que eu ia morrer. Eu sabia que eu ia morrer. E quando os médicos descobrem o que estava acontecendo comigo, o médico disse assim: se você não entrar com a medicação amanhã, você não tem 1 semana de vida, porque eu não sei como que você está vivo. Eu já sangrava, mas essa mulher estava lá do meu lado. Aleluia. Ela estava lá junto, o pastor Célio estava junto, e essa mulher não arredou o pé nem um instante do meu lado, e ela esteve ali, e eu sabia que eu ia morrer. Eu sabia que eu ia morrer. E eu disse para Jesus: a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Se os meus dias estão finalizando, então isso é bom, perfeito e agradável. E louvado seja o nome do Senhor, porque eu sou teu. Minha esposa nunca me deixou de lado. Meu filho sempre esteve lá junto. Tem um garoto de 17 anos de idade, que Jesus também fez um milagre. É um milagre que corre dentro da nossa casa. Com 3 meses, ele foi diagnosticado com síndrome de Down no ventre. Com 6 meses, foi comprovada a síndrome, e disseram que ele nasceria sem osso do nariz, com problemas no estômago, com problemas nos rins. E nós recebemos o diagnóstico. Minha esposa nervosa disse: o que nós vamos fazer? E nós recebemos o diagnóstico, entramos no carro e nós tínhamos que fazer o culto. E ela disse: o que nós vamos fazer? Eu disse: nós vamos amar do jeito que Jesus nos der, porque tudo que Jesus dá é bom, e nós vamos amar aquilo que Jesus vai nos dar do jeito que Ele nos der. Era o nosso sonho ter um filho. A gente tentou muitas vezes, não conseguia, mas agora veio dessa forma. O Senhor, louvado seja o teu nome, nós vamos amar
E nós fomos para o culto para pregar e dizer que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que um dia Ele vai voltar. E a minha esposa nervosa, nós preocupados com aquilo. Nós pregamos, Jesus curou, Jesus abençoou. Saímos de lá, fomos para a casa do nosso pastor e o nosso pastor orou por nós e nós choramos com ele. E fomos para a nossa casa e nós decidimos que nós não iríamos contar para ninguém. Porque nós dissemos, se Jesus não fizer, não adianta ninguém saber. Porque é só Jesus que pode fazer alguma coisa. E se Ele não quiser fazer também tá bom. Nós fomos para o médico disse que ele teria síndrome, que ele tinha todos esses problemas, e o médico disse assim: se vocês quiserem abortar, nós preparamos tudo para o aborto. Nós dissemos não. Minha esposa falou, não tem jeito. Ele falou, não, é só Deus. Então minha esposa olhou para ele e falou, então está resolvido, doutor, porque nós acreditamos em Deus e nós não iremos abortar, porque nós acreditamos no Senhor e nós vamos amar. E nós fomos para a nossa casa. E aí nós fomos participar de uma vigília na igreja. Porque crente vai para a vigília, né? Crente vai para a oração, né? Crente vai, não vai? E nós fomos para uma vigília, participar como bons crentes. E naquela noite Deus fala para o pastor Célio: unge as suas mãos e coloca no ventre dela. E nós cremos que Jesus tinha feito um milagre. Nós temos os laudos médicos. Quando nós voltamos, o médico começou a dizer: perfeito, perfeito, Quando nós trouxemos o resultado para o médico que estava acompanhando minha esposa, o médico disse para nós: esse exame está errado, isso não acontece. Ele ligou na nossa frente para o médico que fez o exame e disse: está errado. O médico falou: não, está certinho, não tem nada. Aleluia. Todo o parto foi preparado para uma criança que nasceria com síndrome de Down, sem osso no nariz, com problemas no estômago e problema nos rins. Porque os médicos ainda não acreditavam, porque eles disseram só quando nascer para acontecer isso. E aí o nosso filho nasce. E ele nasce perfeito. Com 17 anos, está lá servindo a Jesus. Quando eu saio, eu falo: você não quer ir junto? Ele fala: alguém tem que ficar nessa igreja para cuidar dessa igreja. Então fica você. Está lá cuidando de tudo, cuidou de som, de iluminação. Com 17 anos, nós fomos enviados. Só para finalizar aqui, eu já vou pregar para vocês. Eu não estou pregando, tá? Eu estava em cima da cama, doente. Aí vai uma serva de Deus orar por nós. E aí essa serva diz assim: o Senhor está dizendo que vai levar vocês para longe. Os homens tentaram riscá-lo, mas eu não. E eu vou te levar para longe. E o que eu vou fazer é grande. Mas eu estava lá moribundo. O que você vai pensar? Vou ir para longe, não estou conseguindo nem sair da cama. Vou ir para longe, para onde? 2 anos depois, o Senhor nos leva para pastorear a igreja de Umuarama, no noroeste do Paraná, a 550 quilômetros de distância da cidade de Jaguariaíva. Chegamos lá para pastorear uma igreja.
que ela já existe há 63 anos em Umuarama. Missionário Manuel de Melo já pregou lá em Umuarama, nas suas cruzadas. Jesus fez milagres naquele lugar, mas infelizmente passou por momentos difíceis. E eu nem sabia onde ficava Umuarama no mapa. Eu fui ver quando me falaram que eu iria para Umuarama. Eu saio de uma cidade gelada, fria, que é Jaguariaíva, e vou para o noroeste do estado, onde chega a 40 graus. Cheguei naquele lugar, o primeiro culto tinha 8 pessoas. Sai de uma igreja onde tinha 1000 e vai para um lugar onde tinha 8, não tinha músico, só tinha 2 obreiros lá na porta. Você tem que cantar, orar, pregar, fazer tudo. O pastor que estava lá antes falou assim: você canta? Você toca? Eu falei: eu não sei cantar, eu não sei tocar nada. A única coisa que eu sei é tocar fogo no inferno e dizer Satanás sai. É a única coisa que eu sei. Eu não sei cantar. Eu acho lindo esse coral, esses adoradores aqui lindos. Vamos aplaudir Jesus pela adoração dessa equipe linda que adorando a Jesus. Eu acho lindo essa gente tocar, cantar. Mas se eu for cantar e tocar aqui, vocês vão sair correndo aqui de dentro. Mas aí lá eu tinha que cantar. Eu só sei uma música só, a único. A única música que eu sei é o único, né? O único que é tipo. Ele falou: mas como você vai fazer? Eu falei assim: eu tenho uma coisa. Eu dependo dele. Eu cheguei na cidade de Umuarama, uma cidade 4 vezes maior que Jaguariaíva. 8 crentes participando do culto. E aí minha esposa já estava ficando meio deprimida, querendo voltar embora. Graças a Deus não apareceu ninguém naqueles dias, senão eu tinha ficado sozinho lá. 26 anos ela trabalhou sendo secretária do pastor Célio. E aí chega numa cidade, não tinha nada o que fazer. Eu já tinha uma experiência de estar pastoreando, mas eu cheguei naquele lugar e eu disse assim: Jesus, eu sei fazer muita coisa. Eu sei fazer muita coisa. Só que eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Eu abro mão de tudo que eu sei fazer. Eu só sei fazer uma coisa que dá certo. E é isso que eu vou fazer. Foi isso que eu fiz. Eu dobrei os meus joelhos. Eu fui para o meu quarto, como eu faço. E eu dobrei os meus joelhos. E eu disse: Jesus, eu posso saber liderar a célula. Jesus, eu posso saber fazer um culto. Jesus, eu posso fazer muita coisa. Mas não sou eu. Não é o que eu sei. Não é o que eu posso. É o que o Senhor sabe. É o que o Senhor pode. E é o que o Senhor quer fazer nessa cidade. Glória a Deus, aleluia. Em menos de 3 anos, de 8 crentes, nós já estamos com mais de 105 crentes naquele lugar. Que não tinha músicos, agora nós temos músico. Não tinha jovens, nós temos jovens. Estiveram lá fazendo culto nessa noite. A gente não tinha adolescentes, já estiveram hoje à tarde lá os adolescentes. A gente não tinha mulheres naquele lugar, as mulheres já estiveram hoje à tarde fazendo um chá lá. A gente não tinha gente, mas a gente tinha uma coisa que é a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença de Jesus. A gente pode não ter nada, a gente pode não ter nada, a gente pode não ter recursos, às vezes a gente pode não ter pessoas, mas se a gente tiver uma coisa, a presença de Jesus, está tudo resolvido, está tudo certo. Minha esposa dizia: e agora como que nós vamos fazer para pagar as contas? Só tinha 300 no caixa da igreja. Isso aqui, pastor, você sabe da realidade.
Nossos líderes sabem muito bem o desafio que é. Mas eu sempre dizia para ela: nós não dependemos disso, nós dependemos do céu, nós dependemos de Jesus. Nenhum dia faltou nada para nós, nenhum dia faltou nada para a gente, nenhum dia faltou nada para minha casa e para minha família, nenhum dia faltou nada. Aquela igreja que não tinha instrumentos, aquela igreja que não tinha gente, aquela igreja que não tinha uma cadeira confortável, aquela igreja que não tinha algumas coisas, hoje tem um conforto, hoje tem um climatizador, um ar-condicionado, hoje tem. E às vezes eu fico olhando e falando assim: da onde que veio tudo isso, gente? Da onde que chegou se a gente só tinha apresentando? Da onde que veio se a gente só tinha isso aqui? Mas aí eu lembro de uma coisa: Ele está conosco, Ele está com a gente, o Senhor está conosco, o Senhor está do nosso lado. Sabe, queridos, o que mais me preocupa, e aí agora eu começo a entrar na palavra aqui, eu não quero muito me demorar, eu vou a gente orar, eu quero orar, tem algumas coisas que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Sabe o que tem me preocupado em relação à igreja? O que tem me preocupado não é com tudo que nós temos, com o luxo que nós temos, a riqueza que às vezes a gente tem. O que tem me preocupado nesses últimos tempos é que a igreja, ela tem esquecido do que é mais importante. Que às vezes a gente pode não ter um luxo, que a gente pode não ter o dinheiro, que a gente pode não ter coisas, mas se a gente precisa é ter a presença de Deus na nossa vida. E essa geração, ela está amando mais as coisas do que a presença de Deus. Essa geração, ela está amando mais a terra, amando mais essa terra do que amando o céu de verdade. O que tem me preocupado, e eu tenho pregado, esses dias teve uma pessoa que ela disse assim: eu achava que a minha pastora é um pouco nervosinha, mas você é mais. E daí eu olhei assim, ela falou assim: mas continua pregando a verdade, é isso que tem que fazer. Então tá bom. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas, elas só querem ouvir o que é agradável aos seus ouvidos, elas só querem ouvir aquilo que satisfaz o seu ego, elas só querem ouvir aquilo que é agradável para si mesmo e que vai trazer talvez um benefício para elas próprias, que vai trazer alguma coisa simplesmente para elas, mas elas se esquecem de que nós não estamos aqui para aquilo que é agradável simplesmente, que nós estamos aqui por um objetivo, que é servir a Jesus, que nós temos um propósito, que é alcançar vidas para o Senhor, que é alcançar vidas para Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A gente ouviu eles cantarem hoje pela manhã aqui, que já não se fala mais do céu. Eu sempre tenho falado lá na igreja onde eu estou pastoreando e aonde eu cresci, nós temos que pregar o céu. A gente tem vivido uma geração que está pregando somente o benefício do ser humano e tem esquecido de que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa se voltar para o Senhor, que a gente precisa renunciar na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas só querem receber, onde as pessoas só estão querendo receber. E a nossa irmã Neuza, ela falou algo para mim ali. Ela disse assim: sabe, as pessoas, elas acham que elas receberam uma bênção só porque recebeu um tapete, porque recebeu uma roupa, porque recebeu algo. Nós temos que ser gratos. Eu entendi ela falando, nós temos que ser gratos. Mas eu entendi uma coisa:
Existem milagres que são maiores. Quando ela estava dizendo tem coisas que são maiores, e as pessoas estão achando que elas só estão, que Deus está com elas, porque elas estão recebendo algumas coisinhas, porque elas estão tendo algumas coisinhas. Eu sou sincero em dizer para vocês, eu estou contando essas coisas que aconteceram, mas eu não estou aqui para ser grato pelas coisinhas que a gente recebeu no meio do caminho. Eu estou aqui para dizer para você que a nossa gratidão tem que ser porque nós já somos salvos, porque um dia o nosso Senhor morreu numa cruz por mim e por você, e esse é o maior milagre, essa é a maior vitória que um crente pode ter na sua vida, essa é a maior graça que um crente pode ter na sua caminhada. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, Pai, aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz em Tito, no capítulo 2, nos versículos 11 e a parte A do versículo 12, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar. Eu entendi. Ela nos ensina a renunciar. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Preparar-se para se encontrar com o Senhor é a gente renunciar. Aleluia. Preparar para se encontrar com o Senhor teu Deus é renunciar. E você já renunciou a alguma coisa na tua vida? Tem alguém aqui que já renunciou? Pouca gente renunciou. Ah, então é por isso que eu tenho que pregar hoje. Já entendi tudo. Ontem, quando nós estávamos aqui, terminou o culto, eu fui lá para a sala de intercessão, de oração, e as intercessoras foram orar por mim. Eu quero agradecer a todos que oraram pela minha vida, para estar aqui. E num determinado momento, uma irmã veio entregar uma palavra. E eu disse para os pastores ali, eu disse, talvez algumas pessoas elas não entenderam e elas acharam que foi pelo fato de que o meu voo foi cancelado, de que o carro parou no meio do caminho. Mas eu disse, quando aquela mulher disse assim, o vento já cessou, é porque antes de ir para Umuarama, o Senhor deu uma visão para uma irmã que um vento muito forte soprava e levava a minha casa. Só que o vento, ele levou a gente para um lugar, porque um anjo apareceu e disse, fiquem tranquilos, porque eu já cuidei de tudo. E quando ela disse assim, o vento já cessou, é porque eu entendi, já terminou, já se estabilizou, já está tudo resolvido. E ela disse assim, você está aqui porque eu te trouxe para este lugar, porque eu disse que ia fazer alguma coisa, não tem nada a ver comigo, tá? É com Ele. E é Ele que quer fazer alguma coisa comigo, com você nessa noite. E Ele quer fazer algo na minha vida e na sua vida nesse tempo. Você já teve que renunciar a alguma coisa? Certamente não deve ter sido uma experiência tão fácil a gente renunciar. Não deve ter sido tão fácil a gente ter que renunciar. E não é fácil a gente renunciar coisas. Não é fácil a gente ter que renunciar as coisas da nossa vida. Não é fácil
a gente renunciar às coisas na nossa caminhada. Não é fácil. E essa renúncia, será que ela tem sido em relação à vontade de Deus ou à nossa vontade? Será que essa renúncia ela está mais ligada à vontade de Deus ou à nossa vontade, ao seu plano ou ao plano dele? Geralmente, essa renúncia ela diz respeito a nós mesmos. Ela diz respeito a mim e a você. E em minha experiência pessoal, todas as vezes que eu precisei abrir mão de alguma coisa, refazer, voltar atrás, dizia respeito a mim mesmo. Não é fácil a gente abrir mão de coisas, a gente abrir mão de nós mesmos, a gente abrir mão das coisas, a gente tem que renunciar coisas. Não é fácil na nossa caminhada. Só que a palavra de Deus ela está dizendo para nós que a graça de Deus ela já se manifestou, salvando os homens, salvando todos os homens. E ela está dizendo, ela nos ensina a renunciar todos os dias. Quem um dia vai morar no céu, quem um dia vai caminhar com o Senhor na eternidade, ele precisa aprender a renunciar, a entregar, a estar renunciando para poder viver a graça todos os dias. Pastor Douglas Gonçalves, filho do pastor Josué Gonçalves, ele contou uma historinha e eu achei ela muito interessante e eu incluí dentro da minha mensagem nessa noite. Ele conta uma historinha muito interessante e ela diz assim, que tinha um menino que ele estava pegando as conchinhas na praia. Ele estava lá pegando conchinhas na areia, né? Criança gosta de pegar, até a gente adulto mesmo, você acha bonita, vai lá e pega as conchinhas, né? E aquele menininho começou a pegar as conchinhas e ele começou a encher as mãos de conchinhas e ele brincando com as conchinhas. E de repente, no meio do caminho, ele estava ali junto com o seu pai e ele enxerga uma estrela do mar. E aí o seu pai foi lá e falou assim para ele, vai lá e pega aquela estrela. Olha que bonita a estrela do mar. Vai lá e pega. E quem que não ia querer pegar uma estrela do mar? E aí o menininho vai lá e ele começa a querer pegar a estrela do mar. E ele começa a querer pegar a estrela do mar. Só que aí o seu pai diz, pega a estrela. E ele está ali tentando pegar a estrela. Mas aquele menininho, ele não consegue pegar a estrela do mar. E o seu pai fala, por que você não está pegando a estrela do mar? Por que você não está pegando a estrela? Aí o menininho abre as mãos e mostra para o seu pai que as suas mãos estavam cheias de conchinhas, algumas quebradas, mas estava com as mãos cheias de conchinhas. E ele não queria soltar nenhuma conchinha, mas ele não conseguia pegar a estrela do mar. O que essa história tem a ver comigo, com você nessa noite? A estrela do mar era mais valiosa do que aquelas conchinhas, mas o menino não conseguia pegar porque a sua mão estava cheia de conchinhas. E o que isso tem a ver comigo, com você? Será que as nossas mãos também não estão cheias de conchinhas? Será que as nossas mãos, igreja, neste século, não está cheio das conchinhas, dessas coisas deste mundo, das coisas que nós achamos que são bênçãos, que são coisas dessa vida, e que nós estamos valorizando tanto, e que nós estamos importando tanto, e nossas mãos estão cheias das coisas dessa vida e dessa terra, que nós não estamos abrindo mão das conchinhas para a gente pegar a estrela do mar, que é a presença de Deus na nossa vida, que é Jesus Cristo, que é o Senhor na nossa vida de verdade. Será que as nossas mãos, igreja, mulheres de Deus, o FEBRAC de São Paulo,
de pegar a estrela do mar, que é a gente se envolver com a presença de Deus. Uma geração que está se encantando com as conchinhas. Uma geração que está se encantando com as conchinhas no meio do caminho. E quando tem a oportunidade, porque esse congresso é o que, gente? É a oportunidade de nós pegarmos a estrela do mar. É a oportunidade de nós sairmos daqui mais íntimos de Jesus. O que está sendo esses dias, igreja? Esses dias está sendo a oportunidade de nós estarmos encontrando a maior preciosidade da nossa vida. Graças a Deus, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Num primeiro momento, a palavra renúncia, ela nos traz uma mente, um sentido que é negativo. Quando a gente fala de renunciar, nós não gostamos. É negativo. A renúncia traz um sentido negativo para nós. Até porque a nossa própria natureza, nós não gostamos de abrir mão de renunciar nada. Mas existe um outro aspecto para o verbo. A vida cristã, ela é feita de puras renúncias. Se você quer ser um crente, se você quer de fato ser um cidadão dos céus, a gente precisa aprender a renunciar. A gente precisa aprender a renunciar. E sabe qual que está sendo o grande problema? É que a gente está se encantando somente com as bênçãos. A gente está se encantando somente com as coisas. A gente está se encantando com as coisas e a gente está esquecendo da presença. Sabe o que acontece? A Bíblia, ela conta pra gente a história do filho pródigo que está lá em Lucas 15. Mas a grande verdade da história do filho pródigo não está falando do filho, ela está falando do pai. Jesus está contando a parábola do filho pródigo. Sabe por quê? Porque existiam dois grupos, na realidade. Existia um grupo dos publicanos e pecadores e os grupos dos fariseus e saduceus. Um grupo era religioso e outro grupo era virada lasqueira. Um grupo era a geração que dizia a hipergraça, a supergraça, que a gente pode viver do nosso jeitão, da nossa forma. E o outro grupo era um grupo que eram os xiitas, os radicais. Eu acho que a gente precisa se arrepender. Nós ouvimos hoje aqui pela manhã sobre santidade. E sabe o que acontece, queridos? Nós precisamos se arrepender. Sabe por quê? Porque às vezes, talvez você diz assim: mas pastor, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato ninguém. Mas nós precisamos nos arrepender. Porque às vezes nós estamos fazendo algumas coisas, sabe para quê? Com uma intenção má. Às vezes nós estamos fazendo coisas boas, mas as intenções não são boas. A gente está jejuando, a gente está orando, mas nós não estamos jejuando e orando porque nós queremos a presença de Deus. A gente está jejuando e orando porque a gente quer um carrão, porque a gente quer uma casona, porque a gente quer um dinheiro, porque a gente quer isso, quer aquilo. E a gente não está orando e jejuando porque a gente quer a presença de Deus na nossa vida. Essa geração tem que ser ensinada a jejuar e orar por coisas, ao invés de jejuar e orar porque tem saudade do noivo, porque tem saudade da vinda do Senhor, porque tem saudade da presença de Deus. Aleluia! Oh, aleluia. O que tem a ver esses dois meninos, esses dois rapazes, tem tudo a ver com a gente. Sabe o que é? É porque aqueles meninos não estavam interessados no pai. Aqueles meninos não estavam interessados no amor do pai. Aqueles meninos estavam interessados na herança do pai. Aqueles meninos, um chegou e disse assim: eu quero a herança. Ele estava dizendo: morra, velho. Eu quero que você morra de uma vez por todas para mim ficar com a tua herança. E o outro, mesmo dentro da casa, estava dizendo: eu tenho todo o direito, mas olha aí, eu não estou desfrutando de nada. O que ele estava querendo? Ele estava querendo era a herança. Ele não estava preocupado com o pai. Ô igreja, entenda uma coisa: a gente tem que parar de se preocupar com a herança. A gente tem que se preocupar com a presença. A gente tem que se preocupar com Jesus, com a presença dele na nossa vida. A gente está preocupado se a gente vai ter alguma coisa boa.
gente está andando não na contramão do diabo, a gente está andando na mão dele mesmo. Quando as coisas parecem que não está muito certo, alguns negócios não estão muito legal, eu sempre falo, quando está tendo às vezes luta, algumas batalhas, a gente tem que começar a dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque a gente está indo na contramão do inferno. Aleluia. Eu fico meio preocupado quando está dando tudo muito certo. É por isso que eu não me preocupei quando a gente estava lá no aeroporto, a irmã Raquel, né? Coitada, obrigado, irmã Raquel, obrigado, desculpa todos os transtornos. Mas ela estava muito nervosa, né, Raquel? Ela ficou muito nervosa e eu dizia para ela: fica tranquila, minha irmã, fica em paz, eu já estou acostumado. Fica em paz, vai dar tudo certo. E eu falava para ela, e sabe o que eu fiz? Eu sentei no banco daquele aeroporto e eu comecei: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, Aleluia. Deus é bom. Glória Sabe a por quê? Deus. Sabe por quê? Porque eu cheguei no aeroporto num carro confortável. Sabe por quê? Porque dali a algumas horas eu ia pegar um avião que ia fazer uma viagem que levaria 10 horas para mim chegar em 1h30. Sabe por quê? Porque depois alguém ia me pegar com um carro confortável e ia me trazer para cá. E os meus pais na fé tiveram que andar num lombo de cavalo. Os meus pais na fé tiveram que andar a pé. Os meus pais na fé tiveram que andar em carros talvez não confortáveis por muito tempo. Mas o que é luta? É batalha. Isso não é luta, não é batalha, gente. Sabe o que é? A gente entender que Deus está no controle de todas as coisas e cuida da nossa vida. Porque a gente não está renunciando nada. Essa é que é a grande verdade. A nossa geração não sabe mais o que é renunciar. A nossa geração não sabe mais o que é enfrentar de fato lutas e batalhas, porque a gente tem vivido um tempo que tem sido abundante no meio da igreja. E aí nós estamos nos encantando com as conchinhas. Nós estamos nos encantando com as conchinhas. Ao invés da gente querer a presença, aqueles filhos só queriam uma herança do pai, não queriam um pai. Eu sempre ensino a igreja isso. A gente não vai na casa de alguém por causa da piscina que tem na casa daquela pessoa, por causa do sofazão maravilhoso que tem naquela casa, por causa da comida boa, por mais que em alguns lugares tem comida boa, né? Mas a gente não vai por causa disso. Pelo menos eu não vou. Não sei você. Pergunta para quem está do teu lado: você vai na casa dos outros por quê? Tem gente que vai por causa da piscina, né? Tem gente que vai por causa da comida. Tem gente que, como foi pregado hoje aqui, é só por causa da inveja, para querer até a casa do outro. Espero que não tenha ninguém aqui, né? Já são tudo libertos. Em nome de Jesus. Já mataram todas as raposinhas. Sabe o que é isso? É a gente ser interesseiro. E nós estamos vivendo uma geração que é interesseira. Uma geração que não está querendo a presença. Uma geração que não quer o pai, que não está disposta a renunciar coisas, mas ela está querendo somente coisas na sua vida. E elas acham que o fato delas conquistarem algumas coisas significa que Deus está com elas, que o fato delas terem talvez bens materiais significa que Deus está com ela, que o fato dela ter conquistado alguma coisa significa que Deus está com ela. Deus vai fazer, Deus vai abençoar, Deus prospera, Deus age, mas não é isso que identifica que a gente tem a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Pai querido. Renunciar é a gente morrer para a gente poder viver. Se a gente não morre para a gente poder viver, a gente vai continuar. Sabe qual que é o nosso problema? É que está cheirando carne demais. Está cheirando muita carne. Você já foi num açougue? O açougue tem cheiro de carne, não tem?
O nosso mal é que nós estamos cheirando carne demais muitas das vezes, porque nós estamos vivos demais. A gente precisa morrer para nós mesmos, morrer para nós mesmos, para começar a viver para Cristo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. A gente morrer para nós mesmos, a gente morrer para nós mesmos todos os dias, a gente morrer para nós mesmos. Nós precisamos fazer isso. A gente precisa morrer para nós mesmos. Quantas vezes eu e você esquecemos de fazer isso e decidimos não fazer, e quando nós não sabemos o que fazer, nós fazemos qualquer coisa, nós fazemos qualquer bobagem. Quando nós não fazemos o que deve ser feito, a gente faz qualquer coisa, a gente faz qualquer bobagem na nossa caminhada, na nossa trajetória. Quando nós não sabemos para onde ir, nós vamos para qualquer lugar. Quando nós não sabemos o que pensar, nós pensamos em qualquer coisa sem sentido. Quantas vezes nós fazemos coisas erradas? Que Deus nos livre dessas decisões humanas e imediatistas na nossa vida. Pelo contrário, que nós venhamos renunciar aos nossos desejos, que nós venhamos renunciar às nossas vontades, que nós venhamos renunciar os nossos ímpetos e as nossas emoções, que nós venhamos renunciar todos os dias. Jesus, Ele fala que o reino dos céus é das crianças. Quando os discípulos, os apóstolos estão querendo lá tirar as crianças de perto, Ele diz: deixam vir os pequeninos, porque o reino de Deus é deles. O reino de Deus é semelhante a isso. Para você poder entrar lá, você precisa ser como criança. Mas sabe o que Jesus estava ensinando aqui, gente? Não é infantilidade. O que Jesus está ensinando aqui não é infantilidade. O que Jesus está ensinando é que criança não tem nada nas mãos. O teu filho anda com a chave do carro? O teu filho anda com a chave da casa? O teu filho anda com todo o dinheiro na mão? O teu filho anda com todas as posses? Criança tem as mãos livres, eles não estão apegados a nada. Aleluia. E Jesus está dizendo isso, que nós precisamos ser como crianças, que temos as nossas mãos livres e que nós não estamos apegados a nada neste mundo, que nós não estamos apegados a nada nessa vida, que nós não estamos apegados a nada disso. Como criança, que a gente sabe que o Senhor é quem está cuidando da nossa vida. Uma criança está lá dormindo tranquilamente, uma criança está lá sossegada. Sabe por quê? Porque ela sabe que tem um Senhor, que tem um Pai que está ali pronto para cuidar da sua vida, e que ela está buscando no Pai, e é o Pai que vai fazer na sua vida. Ela não está apegada a nada. Só que quando a gente cresce, a gente se apega. É o meu carro, é minha casa, é minha vida, é meu. Vamos desapegar das coisas dessa vida. Vamos renunciar, porque o que nós precisamos é dessa graça maravilhosa, deste favor. O que nós precisamos é da presença. O que nós precisamos é não ser como aqueles filhos pródigos, que um queria o pão somente da casa do pai, o outro queria a herança da casa do pai, um queria a festa da casa do pai, mas ninguém estava querendo o pai. Que essa igreja aqui não veio aqui neste lugar, eu espero que a gente não tenha vindo neste lugar para querer o pão da casa do pai. Simplesmente o pão vai ter na casa do pai, mas o que a gente precisa é desejar estar na presença do pai. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus fala do jovem rico, Jesus disse para ele: vai lá, vende tudo que você tem, entrega tudo, e daí vem e me segue. Ele disse: não é difícil isso, é difícil. Sabe por quê? Porque ele já era adulto. E quando a gente cresce, nós queremos
juntar as nossas conchinhas e a gente não quer largar mais. E às vezes nós somos igual aquele menininho que está com as mãos cheias de conchinhas e tem a oportunidade de experimentar coisas maiores de Deus e nós não abrimos mão. Nós temos a oportunidade de experimentarmos algo maior, que é ir morar com o nosso Pai para toda a eternidade. Aleluia. Mas por vezes nós não estamos querendo abrir mão das nossas conchinhas. Deus está nos chamando nessa noite para a gente renunciar. Aleluia. Para a gente renunciar. Para nós renunciarmos, para nós termos as nossas mãos vazias. Renunciar por Cristo é certeza de acerto, é lucro certo, é uma vitória garantida. Renunciar por Jesus é a gente ter uma garantia na nossa vida, é certeza na nossa vida. Um dia Pedro, ele desistiu de fazer do jeito dele, ele renunciou. Pedro estava lá jogando a rede, e Jesus vem e diz para ele: lança do outro lado do barco. E aí o Pedro decide abrir mão, desistir do seu jeito para começar a fazer do jeito do Senhor. Ele renuncia. E aí a Bíblia diz para nós em João 21:11: e Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Sabe por quê? Porque Pedro decidiu renunciar para seguir ao direcionamento do Senhor. Nós precisamos renunciar ao nosso eu, renunciar às nossas coisas, renunciar para que a gente possa ter a pesca maravilhosa, para que a gente possa ter o melhor de Deus. Oh igreja, a gente não tem que querer só ir andar nas ruas de ouro, andar e ver o mar como claro como cristal. O problema da igreja é que ela acha encantadora as ruas de ouro, é maravilhoso. Sabe por que tem ruas de ouro? É porque Deus está dizendo que aquilo que a gente está apaixonado aqui na terra, lá a gente vai pisar em cima. Aleluia. É porque Deus está dizendo que aquilo que nós estamos colocando no nosso coração, lá vai ser aonde nós vamos andar. O que Deus está querendo dizer para mim e para você é que a gente não tem que olhar para isso. A gente não vai para o céu para andar nas ruas de ouro. A gente não vai para o céu só para ver o mar claro como cristal. Isso será extraordinário. Mas a gente não vai na casa de alguém por causa das coisas que tem naquela casa. A gente vai por causa do dono da casa. Nós não temos que ir para o céu por causa das coisas que existem no céu, só porque não vai mais ter dor e lamento. Nós temos que desejar ir para o céu, porque nós vamos ver o nosso Senhor, porque nós vamos estar com o nosso Pai, porque nós vamos ter a presença dEle todos os dias. Glória a Deus. Mas para isso a gente precisa largar a mão das nossas continhas. É, Pai, aleluia. Renuncia hoje por Jesus. Você vai estar investindo na conta de Deus, e amanhã certamente você vai puxar as redes e você vai ver que vai ter uma pesca extraordinária no nome de Jesus. Vamos entregar hoje tudo diante do trono. Aleluia. Se coloca de pé. Eu já estou finalizando. Vamos entregar tudo hoje diante do trono. Será que não é uma noite de nós renunciarmos? Será que não é uma noite hoje da gente pedir perdão? Será que não é uma noite hoje de nós dizermos: Jesus, eu estou entregando aqui, largando mão das minhas continhas. Eu estou muito apegado com as coisas dessa terra. Eu estou muito apegado com as coisas dessa vida. Eu tenho dito para a igreja, sabe o que eu tenho falado? Eu sempre falo para eles isso. Eu abri mão dos meus sonhos. Eu tenho uma formação. Eu deixei uma casa. Eu deixei minha família. Eu abri mão dos meus sonhos. Eu abri mão de tudo para viver o sonho dele.
E todos os dias eu digo para Ele: não sou, não é eu sou teu. Não é o meu sonho, é o teu sonho. Não é o meu projeto, é o teu projeto. Não é o meu querer, é o teu querer. E às vezes o teu querer dói para mim. Às vezes o teu querer vai machucar. Às vezes o teu querer não vai ser muito fácil. Mas eu estou aqui, eu quero viver o teu querer. Eu vou abrir mão das minhas conchinhas. Eu quero abrir mão. E talvez hoje Deus está falando, antes de falar com você, Ele está falando comigo. Talvez eu tenha conchinhas que eu tenho que largar a mão também. E você está aqui, e talvez tem conchinhas que você tem que largar a mão hoje, que você tem que jogar fora hoje, que você tem que dizer: chega, eu estou entregando Jesus, é tudo teu, é pro Senhor. Se o Senhor quer que eu vá, eu vou. Eu não sei porquê, mas Ele está falando algo aqui, eu estou entendendo. Tem gente aqui que precisa renunciar, porque o Senhor está chamando você para algo. O Senhor está chamando você para você fazer aquilo que Ele quer que você faça. O Senhor está chamando para o ministério. O Senhor está chamando você para desenvolver algo, e você não está renunciando. Quando a nossa irmã aqui estava falando, e ela disse: eu renunciei naquele momento. Ela abriu mão do seu ego, ela abriu mão das suas dores, ela abriu mão das suas dificuldades, para dizer: é o Senhor, é pro Senhor. Talvez hoje seja a noite que você tem que começar a abrir mão de algumas coisas para viver aquilo que é para Deus. Abrir mão para você pegar a estrela do mar, a estrela brilhante, para você pegar a presença de Deus. Renunciar, a graça nos ensina a renunciar. Ele renunciou, ele deixou a sua glória para se fazer homem, para habitar no nosso meio. Ele não olhou para isso, mas ele renunciou a algo precioso para poder estar comigo, com você. Agora eu e você temos sido tão egoístas por vezes, temos sido tão materialistas por vezes, temos sido tão carnais por vezes. Será que não é noite de nós renunciarmos? Será que você pode fechar os seus olhos neste momento? Será que você pode fechar os seus olhos nesse instante? Será que não é noite de nós entregarmos as nossas paixões diante do Senhor hoje? Será que não é noite de nós entregarmos as nossas razões diante do Senhor? Será que não é noite de nós entregarmos os nossos direitos diante do Senhor? E a gente amar mais o Senhor do que tudo que está na nossa vida, até o último dia nessa terra, para depois a gente adorar Ele face a face por toda a eternidade. Que o amor pelo Senhor seja sempre maior do que as coisas dessa vida. Que o amor pelo Senhor seja maior. Oh, Rabachai, oh, eu não sei ainda quanto tempo eu tenho aqui, mas eu posso chamar. Eu gostaria, você que entende que nessa noite você precisa renunciar a algo. E tem gente aqui que Deus está te chamando faz muito tempo, e você está relutando contra Ele, porque você não está querendo renunciar por causa dEle. Você não está renunciando para viver o ministério que Ele quer que você viva. E eu gostaria de orar por você hoje e de desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para você, num ato de fé, dizer: Senhor, eu estou aqui renunciando, eu abro mão das minhas conchinhas para viver o que o Senhor tem, para viver o teu sobrenatural. Tem alguém nessa noite? Eu sei que o Espírito de Deus tem falado ao nosso coração nesses dias, e eu gostaria de orar com você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Eu gostaria de orar com você. Deus está falando com você. Deus está falando com você neste momento. Deus está tratando da sua vida. Se você quiser, eu vou orar aqui com você e por você nesse instante, no nome de Jesus. Eu vou orar com você e por você neste momento. Só o fato da gente já sair do lugar já significa uma renúncia na nossa vida. Que nós estamos renunciando à nossa vergonha, estamos renunciando muitas coisas na nossa vida. Oh, mulheres, Deus quer usar vocês. Deus quer fazer uma coisa extraordinária através de vocês.
Deus, aqui estão essas mulheres. Elas entendem esse momento, e eu oro por elas nesse instante, Senhor. Algumas delas, Senhor, têm um chamado, mas elas não têm aberto mão, Senhor, de coisas dessa vida para viver algo maior, para viver algo que é maior. Mas essa noite elas vêm aqui diante do teu altar, elas vêm aqui, Senhor, diante do teu altar, nessa noite, para estar dizendo, Senhor, um ato de fé, que elas estão renunciando. Ajuda elas, Senhor, ajuda elas, Jesus, ajuda essas mulheres, Senhor, para que elas larguem mão dessas conchinhas, para que elas deixem essas conchinhas de lado, para que elas deixem essas conchinhas, Senhor, que elas estavam, Senhor, se encantando no meio do caminho, e elas comecem, meu Deus e meu Pai, a pegar aquilo que é algo maior, aquilo que o Senhor quer levar elas para viver algo que é maior. Orabachai, Duriandalabachai, Duriandalabachai.